Boa noite, bem-vindos a Pulsara. Hoje é o 5º episódio do nosso programa Curadoria do Incrível. Hoje a gente vai entrevistar o André Servi. Boa noite, gente. Obrigado, Cris, pelo convite. Obrigada. E o André é um empreendedor social que eu conheci há 1 ano e meio, mais ou menos. Acho que final de 2015. A gente participou juntos do Play the Call. E antes de começar a entrevista com você, André, para a gente poder dar um tempo também para as pessoas que forem entrar, deixa eu aumentar a música. Eu costumo sempre fazer uma meditação para a gente também chegar, né? Hoje com chuva, você veio também, pegou um trânsito. Então essa meditação é para a gente exercitar a nossa presença e concentrar em 3 pontos de energia no nosso corpo. Então primeiro na região da barriga, depois na região do peito e depois por último na região da cabeça. Então pode ficar de olho fechado ou de olho aberto, relaxar. E aí a cada respiração profunda, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca e centraliza, focaliza em cada um desses pontos que eu falei. E aí a gente chega de novo. Fez diferença? Fez, acabei de atrasei um pouco. Aterrou, muito bem. Então legal, André. Queria que você começasse hoje me contando, né, e dividindo com quem já está assistindo. A gente tem 3 pessoas. Para quem está ao vivo, por favor, se for ter alguma pergunta para mim ou para o André, escreve, vai mandando, e conforme a gente for tendo umas pausas entre as perguntas, eu vou lendo e passando. Então eu tô vendo que a Lívia Ferola entrou, bem-vinda, Lívia, à nossa gravação. Tem um atraso no envio, eu tô descobrindo agora que a minha internet aqui não é boa, então meu tempo de upload, as pessoas recebem a imagem truncada e acaba dando uma atrasada, tá? Então eu fico monitorando aqui as perguntas e fica tranquilo para me responder. Então primeiro eu queria que você me contasse, se você tem memória, qual que foi a primeira... antes de fazer a pergunta, né, do porquê aqui do voluntariado. Então quando eu chamei as pessoas para assistir o programa hoje, eu mandei a chamada, aquela matéria que você me passou. Para quem não leu, o André é um dos 5 fundadores do Atados, que é uma plataforma que conecta pessoas que estão em busca de fazer um trabalho voluntário com instituições, organizações que estão procurando voluntários. Então esse foi o começo do Atados, e há 4 anos, né, desde que foi criado, muita coisa já avançou. Hoje eles têm outros programas rodando, mas acho que a coisa começou com o voluntariado, e por isso que a minha primeira pergunta é: qual que foi o primeiro trabalho voluntário que você já fez? Na verdade, Cris, eu não me lembro da minha primeira vez que eu fiz voluntariado. Me lembro de algumas memórias de mais de infância, de colégio, de participar de uma ou outra coisa. Mas acho que eu comecei a me envolver nessa área social a partir da universidade. Então eu, na faculdade, fiz uma carreira, digamos, mais tradicional, de consultoria, de gestão, consultoria estratégica. Mas eu sempre tive sonho de empreender. E eu estava um pouco insatisfeito com o ambiente de trabalho que eu estava. E por isso me juntei com outros 4 amigos e a gente começou a ter ideias de possibilidades de empreender alguma coisa. E na verdade a única ideia que encantou a gente mesmo foi o Atados, que é essa plataforma que conecta pessoas que querem fazer trabalho voluntário com as demandas das instituições e dos projetos sociais. E uma coisa que para mim foi muito marcante, que era um problema que a gente sentia. Algumas pessoas, colegas, nós mesmos queríamos fazer trabalho voluntário, mas nunca encontravam um jeito fácil de conseguir se engajar. Mas acho que meio que retomando a sua pergunta, né? Talvez a primeira experiência assim, social que eu me lembre que foi muito marcante para mim foi a primeira parte do Atados, que foi visitar instituições. Então quando a gente teve a ideia, a primeira coisa que a gente falou, que a gente considerou importante, era visitar essas ONGs, visitar esses projetos para entender se a ideia que a gente tinha de fato fazia sentido. E a gente visitou centenas de organizações, na verdade dezenas, centenas é exagerado, mas dezenas de organizações, centenas de reuniões, porque a gente ia 1, 2, 3 vezes em cada ONG,
E pra mim foi muito marcante, assim, porque o trabalho que eles faziam realmente tinha muito amor envolvido, sabe? Muita dedicação. E era uma coisa que eu não sentia no trabalho corporativo muitas vezes, sabe? As pessoas estavam lá mais por obrigação do que qualquer outra coisa. No estágio, o emprego que você já tinha passado. Exatamente. Então pra mim isso foi muito marcante, assim, essa questão de você colocar uma energia muito forte para uma coisa que você acredita, de impacto social. E também eu acho que uma coisa que me marcou muito foi a questão de vivenciar diferentes realidades. Querendo ou não, cada um de nós vive numa pequena bolha, né? E eu acho que o voluntariado permite a gente estourando um pouco essa bolha e avançando para novas bolhas e conseguindo expandir um pouco a nossa consciência e a nossa visão de realidade, no final das contas. Porque cada visita que eu fazia era uma desconstrução minha, uma mudança de paradigma a cada visita que eu fazia. Então isso para mim foi realmente muito marcante. O que você está me falando tem muito eco, assim, para mim, André. Eu fiquei pensando, né, quando eu fiz a pergunta... será que eu lembro a primeira vez que eu fiz algum trabalho voluntário? Eu lembro de pequena acompanhar minha mãe, que fazia trabalho voluntário. Ela dava aula de artesanato para mulheres donas de casa que viviam em comunidades, e ela também fazia um trabalho voluntário em asilo de idosos. Então essa foi a minha primeira experiência, e depois, já também adolescente, adulta, comecei a buscar minhas próprias atividades. Isso que você trouxe, né, essa coisa do amor, do envolvimento, era algo que eu senti, eu saía muito enriquecida, assim, muito transformada. Então, se eu fazia uma ação voluntária num final de semana, a qualidade daquilo que eu colocava no trabalho, e eu venho de uma trajetória no mundo corporativo, era outra. E isso me levou a intraempreender e, dentro do trabalho, também convidar as pessoas a se engajarem com ações voluntárias, mas essa é uma outra história que eu conto em outro momento. Não, mas acho que tem algumas coisas que eu queria também complementar. Acho que a primeira coisa que você falou, acho que o trabalho voluntário tem muito a ver com uma via de mão dupla. Então, na verdade, toda vez que você faz um trabalho voluntário, você está entregando alguma coisa, alguma habilidade, seja uma coisa mais mão na massa, mas você também recebe muito. E eu acho que o voluntariado, quando você está aberto a conhecer, aberto a viver, isso reverbera muito internamente e você tem um crescimento interno e um desenvolvimento pessoal no final das contas. E outra coisa que eu queria complementar é que eu senti falta, talvez na minha educação, na minha formação, essa atuação mais forte num colégio, que é um ambiente de educação, mas muitas vezes não tem o foco de fazer com que as pessoas entendam esse ambiente social. A gente tem um foco muito de levar para o mercado de trabalho, de escolher uma profissão, passar no cursinho, no vestibular. E por isso, na verdade, a gente criou um projeto que chama Sementes de Transformação, que é focado para jovens do ensino médio, e a gente dá justamente esses conteúdos de empreendedorismo social, voluntariado, cidadania para os jovens. É um curso extracurricular, o Sementes, né? A gente tem vários formatos. Ele é uma parceria do Atados com Quem Se Importa, do movimento, que começou com um documentário sobre empreendedorismo social, e a gente tem desde oficinas fora da sala de aula, a gente tem oficinas e aulas, né? É um contexto um pouco mais dinâmico do que uma aula, que são dentro da sala de aula, e a gente tem alguns modelos que são de acampamentos, mais de imersão também. Então a gente tem diferentes formatos aí para atingir os jovens. Legal. E o André já trouxe bastante informação, né? Falou dos sementes. E eu vou, depois da nossa entrevista, eu deixo sempre os sites, as coisas que a gente faz referência aqui no programa ao vivo, eu deixo descrito para quem quiser depois entrar, se aprofundar um pouco mais. Vou entrar mais no meio aqui. Você tá. A Shastra entrou também, bem-vinda, Shastra. A Manu também está no ar. Para quem entrou mais tarde, eu comecei a entrevista com o André e pedi para ir deixando registrada as perguntas, se vocês tiverem, tá? Pra gente inserindo também dentro da pauta do dia. E aí, André, eu tô lembrando uma ação voluntária que eu fiz e que para mim foi um divisor de águas, assim. Eu senti que eu saí daquela experiência muito transformada. Acho que dali saiu alguma coisa dentro de mim, assim, esse desejo de empreender, que me levou a me tornar uma investidora social, que foi ter participado de uma construção do teto do meu país.
E quando a gente almoçou, faz umas 2 semanas, você me mostrou, né, um caderno, umas formas, você estava falando o que torna, né, uma ação voluntária que ela tenha um impacto realmente. Você mencionou que o Teto é uma das organizações que você estava estudando, do porquê deles terem um sucesso tão grande no engajamento e o impacto social. Então eu queria que você contasse um pouco aqui também pra gente o que você vislumbra como sendo os principais elementos para uma ação de voluntariado ter um impacto forte. Legal. Acho que primeiro, assim, para começar, muitas pessoas perguntam pra gente se o voluntariado é uma coisa mais altruísta ou mais egoísta. Se eu tô fazendo mais porque eu quero ajudar alguém ou mais se eu tô querendo, de certa forma, me reconhecer, se é uma coisa que eu quero, de certa forma, lavar minha alma ou algo do gênero. Acho que é uma resposta muito individual, não dá pra generalizar. Mas acho que ele naturalmente é um gesto altruísta. E querendo ou não, o voluntariado, ele compete bem, entre aspas, com praticamente tudo que você faz. Porque voluntariado você está despendendo o seu tempo para alguma ação. E uma coisa que a gente busca muito trazer é que o voluntariado, ele pode ser uma forma de você... Como que eu posso colocar? Ele pode ser uma forma, na verdade, de você se sentir bem e ser uma coisa recompensadora, tá? Então, quando eu falo que o voluntário compete com tudo, querendo ou não, o voluntário compete com Netflix. Porque você pode assistir 5 horas seguidas de Netflix, ou você pode estar numa ação voluntária. Então, de certa forma, o voluntariado tem que ser melhor que o Netflix, para conseguir engajar mais. E o que a gente vê, assim, que para esse voluntário ser recompensador, que para ele conseguir trazer mais engajamento que o Netflix, por exemplo, a gente vê que ele tem que contemplar 3 eixos, assim. O primeiro é o impacto social. Então, se eu vou fazer uma ação voluntária, é muito importante que eu consiga entender esse impacto que estou tendo, consiga ver esse impacto que estou tendo e eu que me sinta útil. Se eu for fazer uma ação voluntária e eu me sentir inútil, de certa forma, a probabilidade de eu voltar é muito baixa. Então, você está falando sobre a ótica do voluntário. Isso. Eu que estou indo para uma ação. Então, eu estou sendo útil para essa instituição, eu estou conseguindo entregar algo para essa instituição, eu consigo ver o impacto do meu trabalho. Não precisa ser imediato, mas eu consigo ver a evolução do meu trabalho nessa instituição. Então essa questão do impacto social é a primeira coisa e mais importante, obviamente. A segunda coisa é uma questão de desenvolvimento pessoal, como eu comentei antes. Então eu, como voluntário, se eu sentir que eu estou aprendendo, que eu estou me desenvolvendo, que eu estou vivenciando novas realidades, isso também tem um impacto muito forte em mim e eu tenho uma vontade de continuar. E a terceira coisa que eu acho que é super importante é também uma criação de comunidade em torno daquele trabalho voluntário. Eu acho que toda vez que você faz um trabalho voluntário com pessoas que você compartilha dos mesmos valores, pessoas que você gosta de trabalhar, a probabilidade de você continuar e dar continuidade no trabalho voluntário é muito maior. Então quando a gente junta essas 3 coisas, né, o impacto social, o desenvolvimento pessoal e a criação da comunidade, acho que a chance de engajar mais pessoas e reter essas pessoas como voluntárias para uma instituição é muito maior. Que eu acho que é bem o caso do Teto, né? O Teto, você tem um impacto social claro de conseguir construir uma casa no final de semana. Você tem um desenvolvimento pessoal muito grande, porque você muitas vezes vai para uma comunidade que você nunca teve acesso, muitas vezes teve medo, e desconstrói uma série de visões e muitas vezes preconceitos que você tem. E no final das contas você faz aquilo num trabalho em grupo imersivo. Então você tem uma possibilidade de interagir com pessoas que têm muitas vezes os mesmos valores que você. E acho que a junção dessas 3 coisas mostra um pouco de como o Teto consegue fazer esse trabalho voluntário mais engajador. E a gente vê que não só o Teto, mas outras instituições que têm esses 3 elementos, elas acabam conseguindo atrair mais voluntários e, mais importante, acho que é reter esses voluntários ao longo do tempo. Legal. E a gente estava falando sobre a ótica do voluntário, né? Agora eu quero convidar para a gente olhar um pouco sobre a ótica das organizações, né? Que dependem, algumas em maior medida, outras menor, de trabalho voluntário. E uma questão, principalmente hoje, né, com a situação da economia, é a da sustentabilidade. Então eu queria que você compartilhasse como é que, primeiro, dentro do Atados, se vocês hoje alcançaram, se você entende que vocês têm um modelo de negócio sustentável, e em que situação? Como é que isso foi conquistado? Quando a gente começou o Atados, a gente até falava por muito tempo, nossa preocupação
fazer com que o Atados funcione e seja relevante. Então, que as pessoas consigam encontrar vagas de voluntariado, que as instituições consigam voluntários para resolver seus desafios, seus problemas. E esse foi sempre o nosso foco no começo. Mas depois de um certo tempo, a gente se deu conta que a gente também precisava se sustentar financeiramente do Atados se a gente quisesse dar continuidade para o resto da vida. Então a gente percebeu que um pouco do conhecimento que a gente tinha, da rede que a gente tinha, possibilitaria que a gente atuasse junto a empresas. Então o nosso formato hoje de receita ou de receber dinheiro é oferecendo serviços para empresas na área de responsabilidade social e voluntariado empresarial. Então o que a gente faz é utilizar o conhecimento e a rede que a gente tem no Atados, na plataforma aberta e gratuita para ONGs e voluntários, e trabalhar isso com empresas que normalmente querem implementar programas de responsabilidade social, seja por uma demanda da sociedade, seja por um desejo interno, seja por um desejo de colaboradores. A gente ajuda então eles desde a parte de consultoria, pensar um projeto, estabelecer como isso vai funcionar, até a parte de implementação e gestão. Então a gente tem uma preocupação bastante grande de fazer projetos que não fiquem só bonitos no papel, mas que funcionem na prática também. E hoje, para a gente, essa forma de receita ela é o principal ganha-pão do Atados. Então, grande parte do que a gente recebe é via projetos com empresas. Mas uma coisa que a gente sempre prega muito, inclusive com as instituições, é conseguir, de certa forma, diversificar essa matriz de captação. Porque é muito comum, algumas ONGs, por exemplo, têm 70% do seu orçamento dependendo de 2 ou 3 empresas. Se uma dessas patrocinadores ou prestadores de serviços? Como doador, normalmente como doadores. Se uma dessas empresas sai fora, o que acontece no momento de crise, a ONG tem um baque muito grande no seu orçamento e muitas vezes tem muita dificuldade financeira por conta disso. Então uma coisa que a gente tenta fazer junto às instituições também é diversificar essa matriz de captação. Então você pode ter doação de pessoas jurídicas, de empresas, doações de pessoas físicas, você pode proporcionar eventos como bazares, festas de arrecadação, que podem conseguir dinheiro. Você pode trabalhar com produtos e serviços de uma ONG, só porque é uma ONG, não é que ela não pode vender serviços, ela pode vender serviços, ela pode ter receita. O que acontece é que todo o lucro que a ONG recebe fica reinvestido na própria instituição. Ela não é distribuída para as pessoas, mas a ONG pode ganhar dinheiro. Você também pode pensar em outras formas mais criativas de receber dinheiro. Então a gente quer estimular isso nas ONGs, para que elas não fiquem dependendo só do governo ou só de uma empresa. No longo prazo a gente entende que é uma estratégia melhor para garantir o impacto da organização e essa sustentabilidade também. Então hoje vocês já estão fazendo isso, vocês estão indo além. Então, além de conhecer a necessidade que elas têm pelo trabalho voluntário, né, e fazer esse match dentro da plataforma, me conta um pouco como é que está essa ideia de aceleração da sustentabilidade das ONGs. Claro. Então, enquanto isso, você pode falando, vou ver se entrou alguma pergunta. Deixa eu pensar aqui. Acho que a partir de mais ou menos 2014, a gente começou em 2012. A partir de 2014, a gente começou a fazer alguns projetos, aí num âmbito bem qualitativo, assim, com instituições que a gente acreditava, com projetos que a gente via que tinha potencial, de ajudar elas, de certa forma, a ganhar recursos que não só dessas vias tradicionais. E um caso que pra gente deu muito certo é o caso do Abraço Cultural. O Abraço Cultural, para quem não conhece, é uma escola de idiomas e cultura em que refugiados são professores. Então, na época, a gente fez alguns eventos com refugiados, em parceria com outras instituições. E nesses eventos, muitas pessoas comentaram assim: conheci um congolês, por exemplo, achei ele muito carismático, não sabia, mas ele fala francês, que é uma das línguas oficiais, e ele tem uma cultura muito distinta da minha. Então a gente percebeu que tinha muitos projetos focados nas carências, então, que eles chegam no Brasil com muitas demandas, falta emprego, falta moradia, falta questões básicas de saúde, mas tinha pouca gente olhando porque eles tinham de potencial e poderiam entregar para a gente, os brasileiros. Então em 2015 a gente começou um projeto para justamente utilizar esses recursos, esses talentos quase que naturais deles, como uma forma de gerar renda própria para eles. Então o Abraço Cultural atua desde 2015 e a gente hoje tem acho que uns 20 professores, não sei exatamente o número, mas que atuam
como professores de idioma ou de cultura para brasileiros. São cursos pagos, isso permite que o professor, o refugiado, tenha uma renda e permite também a sustentação do projeto, porque a gente também tem uma equipe pedagógica, a gente tem uma coordenação administrativa, financeira e tudo isso. Então, a gente viu que é sim possível gerar essas novas formas de receita dentro das instituições. Inclusive, tem algumas ONGs, mesmo no Brasil ou fora do Brasil, que são referências nisso, que às vezes 60% do orçamento eles conseguem via venda de produtos ou serviços. Então, a gente, a partir desse primeiro piloto aí com o Abraço Cultural e de outros projetos que a gente fez, a gente pensou como a gente pode, na verdade, fazer uma aceleradora social que consiga atuar nesse ponto de geração de renda própria ou novas formas de geração de renda. Aí só fazer um parênteses assim, quando eu visito muitas empresas para falar sobre o Atados, tentar fazer parcerias, e é muito comum as empresas terem uma visão de que o lado social, as ONGs, tem uma gestão muito aquém do que as empresas gostariam. Mas no meu entendimento existem poucos projetos que buscam atuar na melhoria da gestão dessas instituições. Então, por isso que surgiu um pouco essa ideia da aceleradora social. Esse é um projeto que a gente está planejando, desenhando ele agora. A gente quer atuar em alguns eixos, eu já conto. E a partir de julho a gente quer trabalhar com algumas instituições, aí um número pequeno inicialmente, para ajudar eles a trabalhar em 4 temas principais. Um primeiro é de visibilidade e comunicação. Então a gente entende que se uma ONG tem visibilidade, as pessoas conhecem, é muito mais fácil formar uma rede de potenciais doadores, potenciais voluntários, potenciais compradores de serviços, potenciais pessoas que simplesmente divulgam a causa. Então essa questão de visibilidade e comunicação para a gente é muito importante. A questão de geração de renda, então encontrar novas formas de geração de renda para ter uma matriz mais diversificada. A questão de impacto social, então avaliar o impacto social de um projeto é muito difícil, porque normalmente um problema social tem inúmeras causas, é um problema muito complexo, então tentar ajudar elas a entender um pouco mais esse impacto que elas têm, porque muitas vezes é o que as empresas buscam na hora de investir num projeto. Inclusive os indicadores, vocês estão pensando em como... Inclusive os indicadores, a ideia é trabalhar também nesses indicadores. E por fim a gestão, então trabalhar na capacitação, com mentorias, não só com o líder da instituição, ou sei lá, um gerente, mas com todos os níveis, para garantir que esse conhecimento também não fique na mão de uma ou duas pessoas. Então a gente quer trabalhar nesses 4 eixos, de uma forma que envolve mentores, capacitações e uma atuação direta do Atados. Então utilizar a nossa equipe também para fazer peças de comunicação, utilizar a nossa equipe de projetos para ajudar a desenvolver os projetos, porque a gente entende que atuando dessas 3 formas a gente consegue ter uma incidência maior e consegue ter uma transformação um pouco mais rápida da instituição também. Muito legal, André. Já tenho vontade, fico com comichão, fico me segurando assim. Você vai ser convidada para ser uma mentora. Eu já estou me convidando. Dentro de eu falo assim, será que eu me envolvo ou não? Então, além, né, do papel de mentores, para quem está assistindo o vídeo agora ou quem for assistir depois, tem uma mensagem aqui da Débora, já vou ler para você. Vai ser divulgado isso? Como que as pessoas podem contribuir? Quem não é direto do Atados, qual que vai ser o canal onde vocês vão estar contando sobre essa no nosso Facebook a gente vai colocar um pouco dessas vagas, no próprio site do Atados, vagas de mentores, mas isso vai acontecer um pouco mais pra frente. Acho que não sabemos exatamente a data, mas eu diria que a partir de maio ou junho a gente vai começar a divulgar essas vagas. Legal. Mas ele é aberto para as pessoas participarem também. A gente acredita, mesmo no projeto da aceleradora, na atuação dos voluntários. Que as pessoas podem contribuir com o seu conhecimento, com suas ideias, com sua rede de contatos para ajudar nesse projeto também. Muito bom. Obrigada. De nada. Então vamos ver. A Débora Eliane falou que, André, seu trabalho é lindo, parabéns, foi um prazer conhecer o Atados. Obrigado, Débora. Foi um prazer te conhecer também, foi um presente. Enquanto eu espero entrar mais uma pessoa, vou colocar nossa segunda música, que é meio já do fechamento do programa. E se alguém mais tiver uma pergunta, vai registrando aqui agora. Começou. E eu já conto um pouco o que vai ser o tema da semana seguinte, para as pessoas se conectarem ou já pensarem quem que poderia gostar e compartilhar com alguém. Então, hoje foi o 5º episódio do programa.
E eu tava fazendo a minha lição de casa, né? Pensando qual que vai ser o tema da semana que vem. E eu vi que eu fechei um mini ciclo, assim. Quando eu me propus a começar a fazer, a construir o acervo da curadoria do Incrível, eu pensei em 5 pilares, assim, eixos principais. Então, o que é incrível para o nosso desenvolvimento, né? Como pessoa. E como é que foi o meu processo? Como é que eu percebo que eu venho me desenvolvendo? Então, primeiro, o que é incrível para o corpo? O que é incrível para a mente? O que é incrível para a alma, né? E a partir disso, quando eu me fortaleço, como é que eu crio? Como é que eu devolvo isso para o mundo? Quem pode me apoiar? Que tipo de profissional pode me apoiar nesse processo de criação? E por último, a colaboração, né? Com quem que eu celebro, com quem que eu compartilho. Então, no primeiro episódio do programa eu falei sobre yoga, o que essa prática fez para o meu corpo físico. No segundo eu falei sobre meditação, então como é que a partir do exercício diário da meditação eu trouxe mais qualidade assim para os meus pensamentos, raciocínio mesmo, exercício da presença. Depois, o terceiro, eu falei sobre uma experiência que eu tive em Piracanga, num retiro de leitura de aura, e que eu falei assim com a minha alma, que eu escutei, né, minha alma falando comigo a partir da leitura que eu recebi das outras pessoas. Aí no quarto episódio, eu falei um pouco do meu processo criativo, como eu me tornei uma investidora social e qual que é o papel de investidor social dentro do ecossistema de empreendedorismo. E hoje, fechando o ciclo, dando um zoom no empreendedor social, uma entrevista com você. Obrigado, E aí, na semana que vem, eu volto o ciclo do corpo. Então, semana que vem, já contando, eu vou falar sobre diversas terapias corporais. Coisas que eu já experimentei, que são, eu entendo, um pouco não ortodoxas e que provocam realmente um impacto bem forte. A Cíntia também entrou. Oi, Cíntia, bem-vinda. Oi, Cíntia. E não tem nenhuma pergunta. Você tem alguma pergunta? Não, eu tenho uma provocação. Acho que para quem estiver assistindo, acho que a minha própria experiência assim, de me envolver no lado social foi que quando você se entrega para alguma coisa, muitas coisas retornam para você. Então, a gente vai organizar um evento em abril, que é o Dia das Boas Ações, que ele acontece no Brasil inteiro. Ele está estimulando que as pessoas criem ações simples nos seus bairros, escolas, ONGs, enfim. Quem tiver aí, então fica um pouco o convite para participar. E a provocação de começar a fazer algo diferente, porque pode ter certeza que os frutos eles vão aparecer. Uma semente é plantada e os frutos aparecem. E é muito rico, né? Quando a gente ousa um pouquinho, nem que seja um sorriso para quem você não conhece na rua, eu entendo como já uma boa ação, né? E muda a qualidade, a maneira como interajo com as pessoas, dá um barato, assim, né? A gente Sim. vai ficando mais feliz. E eu acho que sair um pouco da zona de conforto é essencial pra gente crescer como pessoas. Então, toda vez que eu me vejo numa zona de conforto, eu procuro fazer algo diferente pra dar uma mexida interna também, assim, às vezes nos pensamentos, nos paradigmas, pra rever um pouco o que a gente tá vivendo, né? Porque acho que é importante rever constantemente, senão a gente entra a gente sai de uma inércia, estourou uma bolha, mas a gente pode parar em outra inércia. Então, acho que essa é a importância de rompendo as bolhas quase que diariamente, se possível. Obrigado, Cris. Obrigada a quem nos assistiu. Valeu, Até gente. semana que vem.